Eu tenho uma palavra, de todo o coração para mim é entrega. Porque foi isso que Jesus fez por nós na cruz. Ele se entregou por nós. E a gente passou muito tempo na igreja sem entender, tomando decisões equivocadas. E até hoje ainda temos dificuldade de mudar, uns mais, outros menos. A gente teve 4 vigílias aqui abençoadas. Eu infelizmente perdi 2. Mas ainda tem pessoas que quando falam em vigília, aí fala corinho de fogo e dançar. Falou em vigília, aí só lembra isso. Mas hoje Deus não está mais nos derrubando por fora. Deus está nos derrubando hoje por dentro. Porque se a mudança não vir de dentro, tudo é em vão, irmão. Se a mudança não vir de dentro de nós, tudo é em vão. Eu peguei alguns textos da Bíblia que fala sobre de todo o coração. Amém? Eu vou ler aqui para vocês, são muitos. Vocês procurarão o Senhor seu Deus e o encontrarão se o buscarem com todo o coração e com toda a alma. Deuteronômio 4:29. Portanto, ame o Senhor nosso Deus de todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 5. O Senhor nosso Deus dará a vocês e aos seus descendentes corações dispostos a obedecer, a fim de que o amem com todo o coração e com toda a alma. Assim continuarão a viver na terra. Deuteronômio 30, verso 6. Juízes 16:17 diz: descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. E se visse a ser rapada, irá-se-á a minha força e me tornarei fraco e serei como qualquer homem. Isso aqui é Sansão, quando ele dividiu o coração dele com a mulher. Esse texto fala mais, porque Deus está nos chamando para nos entregar a Ele de todo o coração. E a gente não entende isso, porque por mais que Jesus tenha deixado isso claro, a gente tem essa dificuldade. A gente tem essa dificuldade pela herança do primeiro Adão. Pela herança do primeiro Adão a gente tem essa dificuldade. Então Sansão, quando ele dividiu o coração dele com a mulher, a gente sabe a história, saiu do propósito de Deus e foi humilhado. O Senhor Deus diz: mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. Joel 2:12. Que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Amém, queridos? A gente vê hoje na igreja, às vezes, uma mulher querendo um marido. A gente vê o homem querendo uma esposa. A gente vê casais querendo filhos. Aí a gente acompanha tudo isso. Mas aí a gente vê também a mulher que já tem um marido se queixando do marido. O marido que já tem a esposa se queixando da esposa. E o casal se queixando dos filhos. A gente precisa entender o que é de todo o coração. Deus, ele tem um propósito para tudo na vida. Hoje a gente vê crianças nascendo, em muitos casos, alguns que eu conheço, eu me perguntava por quê. Eu digo: Senhor, por que aquela criança teve que nascer? Se o Senhor é o dono da vida e da morte, por que aquela criança teve que nascer e morrer com poucos dias e ainda causando sofrimento a tanta gente, principalmente a mãe e o pai? Mas é no quarto que Deus nos revela muitas coisas. E às vezes essas crianças nascem
para curar o pai ou a mãe em alguma área que era necessário. E o amor de Deus é tão imenso por nós, que Deus faz cada coisa que a gente não entende, porque a gente está sempre voltado para os nossos problemas. Amém, querido? Jeremias 29:13 diz: vocês vão me procurar e vão me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Você está no quarto e você tem a revelação de Deus. Não tem como a gente não mudar. Não vai ser um processo rápido, mas a gente vai mudar. Mas a gente vai mudar e não vai mais retroceder. Vai ser aquele processo no passo a passo, mas a gente vai se firmar. E a gente vai poder. E é dessa forma que a gente vai entender tudo que Jesus fez. Porque a gente lê a Bíblia, chega um ano da minha vida que eu fiquei eu digo, não, eu tenho que entender. Por que é que eu resolvi servir a Deus e as coisas estão piorando? Então a gente começa a querer entender as coisas por nossa cabeça. Então eu comprei 2 Bíblias iguais, e eu lia uma de Gênesis a Apocalipse e outra de Apocalipse a Gênesis. Eu digo, não, eu vou conhecer toda a palavra. Se eu conhecer toda a palavra, as coisas vão melhorar. Mas não é como a gente quer. O melhorar nosso não é o melhorar de Deus. O que a gente acha que está certo não é o que Deus acha que está certo. E às vezes até nas orações a gente quer mudar os pensamentos de Deus com as nossas orações. Não vai funcionar. Eu tenho uma irmã pastora, tenho um irmão pastor, e sempre que ela vem aqui, ela me chama para ir no monte. Ela me chama para ir no monte. É a primeira vez que eu levei ela no monte. E ela ama estar no monte. Na cidade dela, ela consagrou uma área lá com um monte, e ela sempre está no monte orando. E sempre que ela vem, ela quer ir no monte. E eu vou com eles e... ora aí, Givanei, eu oro. Faça isso aí, eu faço. Não digo nada. Mas quando foi dessa vez, Deus me deu uma palavra. E quando eu chegar lá, eu digo, não, hoje eu queria falar. Porque é eu e mais 4 irmãos. Todos nós já de cabelos brancos. Todos têm cabelo branco. A gente tem a faixa de 12 anos de convertido. 10, 11, 12 anos por aí. E aí eu perguntei para eles, o que mudou em nós em todo esse tempo? Antes que ele respondesse, eu respondi, nada. A gente só parou de beber, até porque também a gente nunca foi cachaceiro. Alguns de nós nem bebia. Mas o que mudou em nós? Mas por que nós não mudamos? Porque Jesus não funciona? Por que nós não mudamos? Porque a obra da cruz não foi o suficiente? Por que nós não mudamos? Nós não mudamos, querido. Porque enquanto a gente pensar em nós não vamos mudar. Jesus mudou porque ele nunca pensou nele. Se ele tivesse pensado nele, ele ficava no céu, não tinha vindo para cá. E hoje a gente não tinha direito a ir para o céu. E Jesus veio para que nós entendêssemos isso. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia aí em Lucas 18, verso 9. Amém? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, pois se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano.
jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo a vós que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém, queridos? A gente vê aqui logo no início propôs também essa palavra a alguns que confiavam em si mesmo e que se considerava justo e desprezava os outros. Aqui a gente está falando de um fariseu. O fariseu é um religioso. Aquele religioso, aquele que no padrão, que as vestes para ele tem que ser daquele jeito, a vida para ele tem que ser, tudo para ele tem que ser daquele jeito. O religioso que não muda, que passa anos e anos, e meses, e continua o mesmo. Queridos, Deus, quem criou a terra não foi Deus? Me corrijam os professores se eu estiver errado. 24 horas a terra dá um giro em torno dela mesma. 1 ano ela dá um giro em torno do sol. A terra ela não para, ela sempre está girando. O reino de Deus, ele não para. Os princípios não mudam, mas ele sempre está girando. Deus está sempre arranjando uma forma de nos alcançar, mas não é um pouco nem a metade, é sempre nos alcançar por inteiro. Então esse fariseu, ele começa a se exaltar, né? Mas é um religioso, um homem que conhecia a palavra, conhecia a lei, conhecia tudo. Mas o publicano era um pecador, era um cobrador de impostos. Aí Jesus diz que o justificado é justamente aquele pecador. E o que é que a gente aprende com isso? Os nossos atos de bondade ou de justiça, não adianta a gente achar que é bom, porque a Bíblia diz que os nossos atos de bondade ou de justiça não passa de trapos imundos. Eu fiz pesquisar o que era trapos imundos. Trapos imundos era aquele pano que o leproso se limpava. Mas eles não limpavam o pano e jogavam fora, até porque ninguém ia visitar eles. Eles mesmos que se limpavam. Então, ele limpava, tirava aquela carne podre no dia, botava o pano lá para secar. No outro dia, aquele mesmo pano, ele se limpava de novo, até que o pano não tinha mais como limpar. Então, os nossos atos de bondade e de justiça, a Bíblia compara com aquele paninho ali podre. Então, não adianta a gente querer achar que somos alguém, ou somos melhor do que ninguém. Então nós pecamos muitos jovens hoje. A maioria dos jovens hoje que saíram da igreja, que estão nessas marchas gay, que estão no mundo aí, saíram da igreja. Saíram da igreja porque a gente não tinha esse entendimento. Mas Deus está nos levando para o secreto e está se revelando para nós. E nos mostrando como é que nós devemos ser. Que antes de a gente pensar em nós, a gente tem que pensar primeiro no próximo. Amém, queridos? Outra coisa que eu... Ser propício a mim. Eu digo, mas o que significa isso? Ser propício a mim. Porque sou um pecador. Ser propício a mim é quando você se acha tão pequeno que você não vê mais jeito para a sua vida. Você se acha tão impuro que quando você fala ser propício a mim, você está se diminuindo para que a tradução diz que é como se para a divindade, né, aquele Deus, ele venha sobre você, ele venha ser o seu socorro. Então quando diz ser propício a mim, Senhor, socorra-me, Senhor, salva-me, Senhor, porque eu sou um pecador. A oração do publicano e a oração do fariseu. Então a religiosidade tem que sair das nossas vidas. Tem que sair das nossas vidas. Porque enquanto vivermos assim, a gente não vai salvar nem os nossos, querido. Nem os nossos. Eu estava
Porque Deus tem me acordado de noite. E às vezes é uma coisa... É muito estranho. É porque é como se Ele botasse eu para ministrar para mim mesmo. Então é uma situação incrível. Agora que a gente chora muito, porque a gente começa a enxergar quem a gente é. E aí tem a mudança. Quando você começa a enxergar quem você é, mas não alguém lhe mostrando, mas o próprio Deus lhe mostrando. E como é que Ele lhe mostra? Ele lhe leva ao seu passado. Em situações que você queria que Ele fizesse, Ele não fez. Ele começa a mostrar, se Ele tivesse feito, o que tinha acontecido. A Bíblia diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo foi o primeiro versículo que eu botei na minha empresa. E aí Deus começou a me mostrar isso. E também começou a mostrar aos meus filhos. Nós que somos pais, e aqui vocês que são mães, e os novos pais e mães que vão surgir aí esse ano. Para quem já tem filho vai entender o que eu estou falando. Quando o filho diz: pai, não estou afim de... não quero ir para o colégio hoje, pai. Por quê? Não estou afim. O que é que o pai faz numa situação dessa? E se no outro dia o filho falar: pai, eu não estou afim de ir para o colégio hoje, o que é que o pai faz, irmão? E se o filho chegar ao final de ano, irmão, com um boletim cheio de nota vermelha, reprovado, irmão, o que é que o pai faz? Mas quando o filho diz: pai, se eu for para a igreja hoje, eu vou estar cansado e não vou fazer a prova bem amanhã, o que é que o pai faz, irmão? A gente, irmão, muitas das vezes deixa o filho em casa. E o que é que Deus está nos ensinando? Quando a gente faz isso, o que é que nós estamos ensinando para nossos filhos? Nós estamos dizendo para ele a quem ele deve priorizar. A quem ele deve priorizar. Então são essas coisas que a gente vê pais na igreja, os filhos no mundo, quando cresce. Porque filhos, ele não aprende o que você ensina, ele aprende pelo seu exemplo. Eu falo isso com toda a convicção, porque no dia que eu resolvi mudar, eu vejo a minha casa mudar. Entendeu? Então é muito simples, é a receita de Jesus. É a receita de Jesus para todos nós. Porque não tem ninguém bom, ninguém se gloria pela sua bondade, porque não passa de trapos imundos. Eu estava pensando em Adão, no primeiro Adão, que é essa essência que a gente carrega, e é essa dificuldade e essa barreira que a gente tem que vencer. Quando Deus chegou para Adão, procurando Adão, que Adão se escondeu, porque tinha comido do fruto, Deus perguntou: comeu do fruto? Foi que Adão falou: foi a mulher que o Senhor me deu. E é essa essência, é isso que a gente vive hoje, sempre culpando alguém por algo que acontece, irmãos. Mas Deus está nos chamando para amar o próximo. Se você que não entender que você jamais vai amar a Deus sem amar o próximo primeiro, é simplesmente impossível, porque até o próprio Deus disse: se você não amar seu irmão, você não vai me amar. Mentiroso você é. Mentiroso você é. Então Deus está nos chamando a amar o próximo. Mas se Adão, imagine você se Adão tivesse chegado e dissesse para Deus: Senhor, me perdoe. Me perdoe porque eu pequei contra ti. O Senhor me deu uma mulher para eu amar, para eu zelar, para eu cuidar, para eu proteger. E eu não fiz isso. E ela foi tentada e ela cedeu. Mas a culpa é minha, Senhor. As mulheres hoje não iam fazer mais parto cesáreo, porque não ia ter dor. Muitas mulheres hoje estão fugindo da dor e fazendo parto cesáreo, porque foi isso que Deus disse: mulher, você vai sentir dor. Deus
Que aí Adão condenou a mulher condenou a cobra, a serpente. E aí Deus disse: você vai apanhar assim, você vai apanhar assim, você vai apanhar assim. E assim é com a gente. Dentro da igreja, meses e anos, e dessa forma. Porque a gente precisa entender. A gente precisa entender que o problema do irmão também é nosso problema. A gente precisa entender que o problema do irmão é nosso problema. Porque a intimidade está nos tirando e nos libertando de coisas do primeiro dia que a gente nasceu até o dia de hoje. Eu com 7 anos de idade, eu decidi duas coisas. Eu decidi, 7 anos de idade, personalidade forte: jamais vou chorar e jamais vou casar. 2 coisas. 7 anos de idade, não vou chorar e não vou casar. Agora, quem causou isso em mim? Meu pai. Meu pai, primeiro que ele se separou, e toda noite eu via ele chorar. Mas durante o dia, em vez dele chorar, com saudade de minha mãe, ele liberava palavrão de todo tipo. Palavra de todo tipo. Então com aquilo ali eu disse: não vou casar, não vou chorar. Mas Deus, a última palavra é a dele. Casar, ele deu um jeito. Botou uma menina de 14 anos. Ainda bem que a pedofilia naquela época não estava ainda nesse. E aí não teve jeito. Aí eu casei. Mas chorar, eu segurei o chorar. Eu disse: chorar eu não choro. Tem uma vez que aconteceu uma coisa terrível em minha vida. Eu perdi o meu melhor amigo num acidente de moto comigo. Foi algo mais terrível que aconteceu. Pensa numa coisa terrível. E eu estava pilotando, aí eu me senti culpado, mesmo sem ter culpa. A gente tem isso. Quando eu cheguei na casa dele, a mãe dele era cristã. Eu nunca entendi nada, porque eu nunca quis nada com Deus, até por essas feridas de criança. E a mãe dele disse: Deus levou um filho, mas ele me deixou outro, que é você. Na hora que ela falou isso, mas um queimou tão grande por dentro, aí eu lembrava. É como se tivesse uma voz maligna no ouvido: chorar não. E aí desceu até umas lágrimas assim, mas eu travava, eu trancava, irmão. Eu disse: não, chorar não. E isso continuou. Isso eu estou contando porque Deus veio me lembrando, vai me lembrando, e a gente vai curando. E o chorar continua. Eu quebrei o pescoço, passei por todo tipo de sofrimento que um ser humano não queira nem entender o nível de dor. Fiquei tetraplégico, mas não chorei. Tinha momentos que eu dava risada. Eu via a Marli chorar com meu irmão, o irmão dela. Eu dava risada porque para mim ali, eu estou vivo. Olha, deu ainda para ver eles. Só alegria. Chorei não. Mas eu disse: vou preparar outra aí, porque você precisa remover isso dentro de você. Meu filho, quando ele ia fazer 2 anos, aí ele teve falência múltipla dos órgãos. Eu não entrava na UTI, porque a gente tinha uma filha de 4 meses, 5 meses, que era a Gabriela, e eu ficava com ela. Levava minha esposa no hospital, voltava para o apartamento do irmão, mas não entrava na UTI. Quando foi um dia, ela disse: o médico disse que ele vai morrer, é bom você ver enquanto ele está vivo. Aí eu fui entrar na UTI. Eu entrei na UTI daquele hospital. Quando eu cheguei lá, quando eu vi, eu me assustei, que ele parecia que ia explodir. Porque como tinha parado os rins, o fígado, tinha parado, cada um lugar do corpo estava furado em uma máquina funcionando, pelos pulmões, pelo fígado, pelos rins. Foi terrível. E quando todos 3, eu com todos 3, eu sempre tive um toque para botar eles para dormir. E no caso de Giovanezinho, eu pegava a mão dele e comparava a mão por ser homem.
né? Eu tinha 2 filhas mulheres e ele, eu comparava a mão dele com a minha, achava parecido, só que a mão dele pequenininha. Então eu pegava o meu dedo e passava por dentro da mão dele. E quando eu cheguei lá na UTI, eu parei, eu não sabia o que falar. Você não tem, mano. O seu sentimento era de você ficar ali no lugar dele para ele sair dali. Um pai se sente impotente e se sentir impotente é a pior coisa do mundo. Você não poder fazer nada, você olhar e não poder fazer nada. E aí quando eu fiz isso na mão dele, ele estava entubado, né, sedado. Aí ele começou a se mexer para derrubar as máquinas tudo. Só foi eu tocar na mão dele e fazer isso. Ele começou a se mexer, derrubar as máquinas tudo. E eu ali saí pelo aquele corredor daquele hospital. Mas eu não tinha perna, irmão. Saí daquele corredor daquele hospital e digo, meu Deus, o que é isso? E ali andando. Eu nem falei com o Arli, entrei para dentro do carro, perdi a Gabriela e vim. Até aí Deus para mim era um ser que era ele lá e eu cá. Não queria média. Ele era bom lá e eu era bom cá e acabou. Não queria conversa com Deus. Ele era muito bom para eu me aproximar dele. Mas nesse dia eu resolvi conversar com Deus. Quando eu entrei no carro, mas eu chorei tanto nesse dia que eu começava a gritar com Deus. Eu passava pelos postos da Polícia Federal, o carro a 40 km por hora, e eu acho que era os anjos que tornou o carro invisível para a polícia não parar o carro. Eu dizia a Deus, por que ele, rapaz? Como se eu estivesse falando com qualquer um. Por que ele, rapaz? Por que não eu? Por que você me deixou viver para agora eu gerar um filho e tirar a vida dele? Ele não fez nada. Ele não fez nada. Eu sou o errado. Não, tira a minha vida, mas não tira a vida dele. Aí vim chorando de Salvador até aqui perto de Pujuca. E Deus estava me lembrando disso essa semana. Daquele dia para cá, a sentença era de morte para a vida dele, o tempo todo. Quando eu vim chorando ali, no outro dia mais ele teve uma visão. Um dia ou 2 dias depois, ele recebeu alta. Porque Deus faz qualquer coisa para nos resgatar, para nos trazer para Ele. É isso que a gente precisa entender. De todo o coração, é quando você se dispõe a fazer o que você queria fazer por você fazer por alguém. Quando eu cheguei para Deus ali, num jeito grosso e rude de falar, mas eu disse, não tire a vida dele, tire a minha vida. Tire a minha vida, porque eu sim mereço morrer. Mas ele não fez nada porque ele é uma criança inocente. Naquele dia, ali Deus operou o milagre. E ele está aí. Ele está aí, e os médicos disseram que ele não ia falar, não ia enxergar, não ia andar. Mas ele está aí, ele fala, ele anda, ele ouve. E por sinal ainda ficou mais bonito do que o pai, que era muito difícil isso acontecer. Mas ainda aconteceu isso. Então, queridos, a gente precisa entender isso. Quantas vezes a gente trouxe pastores para a igreja, pastores que trabalham com libertação, tal, e a gente via tanto demônio, manifestado de demônio na igreja, que a gente não, eu digo, meu Deus, o que é isso? Mas aquilo ali, era o círculo, era para aquela época. Deus está se movendo, e Deus quer que a gente entenda isso. Deus está trazendo esse entendimento para a gente. Deus está trazendo esse entendimento para a gente. Hoje a gente vê crianças sendo usadas por Deus tremendamente. Gabriela ia fazer uma prova, ela começou um mês atrasado do colégio, e ela juntou muita coisa, e ela preocupada, ela ou ficava em casa para estudar, ou vinha para o culto. Mas ela já sabe o que eu penso. E eu também, hoje eu estou, Givanezinho, agora que eu estou obrigando ele a orar. Eu digo, eu não obrigo você nem a trabalhar nem a estudar, mas a orar você é obrigado a orar. Porque a gente fica com aquela conversa de religioso. Nem é por força, nem é por violência, nem é por força, nem é por violência o quê? A gente não é por força e não é por violência quando é para as coisas do mundo.
Agora, para as coisas de Deus, você não pode obrigar seu filho a orar sem que você faça isso primeiro. O que era que Jesus fazia? Quando Jesus foi ungir os pés dos discípulos, não. Eu faço que é para vocês aprendam, que vocês também têm que fazer. Então hoje, ele me vê sair do quarto com os olhos inchados. Que eu me transformei em um chorão. Eu acho que os anos, tudo que eu passei sem chorar, Deus está botando eu para chorar hoje. Então eu dou o exemplo e ensino. Então hoje eu obrigo a orar. Meus filhos, eles têm que entrar no quarto. Eles têm que ter esse propósito com Deus. Eu digo, um dia vocês vão me agradecer. Um dia vocês vão me agradecer. E nesse dia ela veio, sentou ali e ficou chorando o culto todo. Aí ela estava lendo a palavra, a Clarinha pegou aqui a Bíblia de Clarinha, levou lá, a mesma palavra que ela estava lendo. E Clarinha falou o que ela precisava ouvir para se alegrar. Então Deus está se movendo entre nós. Está se movendo nas crianças, nos adolescentes, nos jovens. Mas nós precisamos viver a verdade. E a verdade não existe duas, é só uma. Só existe uma verdade. A verdade só existe uma. E o caminho é reto. O caminho reto vai ter obstáculo. Mas você tem que ultrapassar aqueles obstáculos sem se desviar do caminho. Amém, irmão? Eu queria encerrar. Eu perdi 2 vigílias e uma das 2 teve o noivado de meu irmão. Ele disse que ele queria que a família fosse. E eu fui muito cansado. Porque foi uns 30 dias que eu estava trabalhando igual um maluco. E quando eu cheguei lá, eu estava praticamente dormindo. Eu sentei na última cadeira. Mas Deus, Ele está se movendo tanto em nós, que a gente fica... Que a cada dia Deus, Ele nos constrange com tanto cuidado e com tanto amor. E aí Deus... O pastor estava ministrando lá, não estava ouvindo nada, estava morrendo de sono. Mas aí ele falou: Simão Sirineu. Rapaz, ele falou isso. Foi a mesma coisa de me jogar um balde de água gelada. Quando ele falou isso, aí eu lembrei, Simão Sirineu. Aí Jesus começou a falar. E eu comecei a chorar. E minha mãe estava do lado, me balançava. O que foi, meu filho? Aí Marli dizia, eu acho que ele está intercedendo. E eu chorando. Eu chorando porque Deus começou a me falar o que é que a gente tem que fazer para mudar. O que foi que Simão Sirineu fez? Ajudou Jesus a carregar a cruz. Quando você vai para a teologia, os teólogos dizem é porque Jesus perdeu o sangue todo no caminho e estava fraco. Irmão, Jesus era homem, mas também ele era Deus. Se não aparecesse ninguém ali, que aquela cruz tivesse que andar por 1000 quilômetros, Jesus ia carregar aquela cruz 1000 quilômetros. Jesus veio para cumprir o propósito e nada impedia ele de cumprir o propósito. Mas por que Simão Sirineu foi ajudar Jesus a carregar a cruz, irmão? Sabe o que foi que Deus me falou, irmão? Que a gente vai vencer mais rápido. A gente vai vencer mais rápido. Porque Jesus disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Mas se você quiser seguir mais rápido, você vai deixar a sua cruz um pouquinho de lado e vai fazer como Simão Sirineu. Você vai pegar a cruz do seu irmão, botar nas suas costas e ajudar ele a levar. Amém, irmão? Marquinhos? É dessa forma. É dessa forma que Deus vai nos transformar. Porque Jesus deixou tudo pronto. Jesus deixou tudo pronto. E o que me preocupa, esses sinais aí, e como Jesus está se manifestando em nós, é para a gente crer que agora realmente a vinda está próxima. A vinda está próxima. Então você não vai ser transformado da forma que você quer, do jeito que você quer, como você quer. Até porque Deus já escreveu todos os dias da sua vida no livro dele.
já escreveu todos os dias da sua vida no livro deles, ainda quando você era uma substância informe. Amém, queridos? Então não vai ser por grito, queridos. Não vai ser por gritos, não vai ser por conhecimento. Não, vai ser por intimidade. Se você quer mudar, se você quer ser alguém em Deus, vai ser por intimidade. Então é necessário que você tire esse tempo para estar com Ele. É fácil, é nada. É a coisa mais difícil do mundo. É você estar no quarto. É você estar no secreto. Eu passei mais de 30 dias sem entrar no quarto. E eu comecei a adoecer. Uma coisa horrível. Aí quando eu entrei, mas foi um prazer, uma satisfação tão grande, que nada nesse mundo pode lhe propor. Você pode fazer todas as coisas, mas priorize Jesus no primeiro lugar. Faça com que seus filhos entendam que eles têm que priorizar Jesus. A minha geração não teve esse certificado de faculdade, não teve um nível superior. E aí eu vejo agora hoje sobrinhos, filhos tendo, mas eu também estou vendo aí os desvios de caráter. Eles vão pegar um diploma numa faculdade, aí o que é homem resolve se relacionar com homem, o que é mulher se resolve se relacionar com mulher. Eu tenho um sobrinho que resolveu se relacionar com homem, e tem uma irmã que é da idade de minha filha, noiva, quando pegou o diploma, agora está querendo se relacionar com mulher. Então o escudo do seu filho não vai ser o conhecimento que ele tem aqui, não. Ainda que seja importante, vai ser o quanto que ele se envolveu com Jesus. Isso vai ser o escudo dele para esse mundo terrível que está aí fora. Então está na hora de a gente já rasgar a religiosidade e passar a dizer para nossos filhos: você só vai ser alguém se Jesus for uma prioridade na sua vida. Estude, tenha conhecimento, isso é bom, mas Jesus, ele tem que ser a prioridade na sua vida. Amém, irmão? Vamos se levantar, irmão. Eu pedi a Grazi, tem uns 30 dias, que esse louvor que eles vão cantar foi quando eu me converti. Foi a primeira experiência que eu tive com Deus. Isso tem mais de 10 anos. Deus me deu uma visão que 2 familiares meus iam vir para a igreja e iam se converter. E isso aconteceu 2 dias depois. Aí eu me lembrei essa semana, comecei a chorar e pedi a Grazi para cantar. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Este é o meu respirar, Esse é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão,
justo é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti, Jesus. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Perdido Estou sem ti. Aleluia. Queridos, o primeiro Adão, ele recebia a visita de Deus. Mas o segundo Adão, ele proporcionou Deus viver, morar em nós. Então muitas das vezes a gente vê as pessoas, mas Adão pecou e Deus visitava ele. Mas em nós, querido, Deus mora em nós. Nós somos a habitação do Altíssimo. Ele vive em nós, Deus vive em nós. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus libere a presença dele a cada dia para nossas vidas. Que nós venhamos entender, a priorizar Deus. Os nossos filhos, a nossa herança, os nossos netos, dependem dos nossos, não dos nossos ensinamentos, mas do nosso exemplo. É do nosso exemplo. O seu exemplo vai mudar os seus filhos, vai mudar a sua casa, vai mudar a sua parentela, vai mudar todos que lhe conhecerem. O seu exemplo. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana maravilhosa. E o que eu desejo de todo o coração é que a recompensa de Deus sobre a sua vida você seja visitado por Ele de uma forma tão intensa que você fique totalmente constrangido. Amém? Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Queridos, nós vamos encerrar só lembrando que